Meu amado, eu lhe desejo graça e paz. E não somente a você, mas a todos os irmãos em Cristo que estão servindo ao Senhor pelos quatro cantos da terra. Em especial aos nossos irmãos ucranianos, aqueles que estão limitados em razão da guerra, dessa invasão russa em território ucraniano, a meu ver, de forma totalmente desnecessária. Algo que poderia ter sido evitado, que não há razão para tanto sofrimento. Eu me coloco com empatia no lugar desse povo, lembrando então que jovens que acabaram de passar ou estão terminando esse processo de pandemia, pensando agora nesse ano de estarem de novo presencialmente nas faculdades, ao último ano, talvez o primeiro ano, alguém que já preparou sua cerimônia de casamento ali para acontecer, seja uma vida nova e vem a guerra. Vem algo de fora, externo, para destruir os nossos planos, para arruinar as nossas expectativas, os nossos projetos. E como reagir em meio a uma guerra? Você não pediu a guerra, você não chamou a guerra, você não tem nada a ver com a história, mas a guerra veio. Eu tenho aqui uma declaração de guerra que recebi hoje de um amigo, do Coronel Carlos, que diz o seguinte: a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem, não se odeiam, se matam. E por decisão de velhos que se conhecem, se odeiam, mas não se matam. Essa frase está endereçada com a autoria de Eric Hartmann. Meu amado, assim são as guerras. E a maioria delas, elas acontecem por razões egoístas. E como eu já disse e reitero, desnecessários. Na Bíblia temos guerras assim? Temos. Eu falarei sobre uma guerra e eu não vou ler com você todo o capítulo em 1 Crônicas, capítulo 19. Eu recomendo você leia e você observará. Você vai dizer, não tem condição, porque foi por uma razão tão infantil, tão imatura, que provocou essa guerra. E pessoas morreram, e não poucas, mas muitas pessoas morreram. E como reagir quando essa guerra ela vem sobre você? Abra comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 10 ao 13. A Bíblia diz: vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos os que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-lhe em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Aqui temos dois irmãos de sangue. Aqui é Joabe e Abisai. E a partir da história desses homens, uma guerra, uma batalha se formou contra eles. Eles precisavam então reagir rápido, eles precisavam ter uma postura, uma atitude. Tem pessoas que têm medo de reagir, têm medo de agir. Então, haja mesmo com medo, mas tome uma atitude, porque não agir pode ser ainda pior do que agir com alguns pontos faltosos, ou seja, com algumas falhas. Então, o que eles fizeram? A quem eles recorreram? Temos aqui, em primeiro lugar, nos versos 10 e 11, que eles recorreram à sabedoria. Ou seja, houve um planejamento, houve uma estratégia. E qual a estratégia de Joabe e Abisai? Os mais hábeis iriam aonde a batalha seria mais difícil. Os demais protegeriam a retaguarda. E para evitar o rompimento das linhas de defesa, ou seja, das fronteiras, um grupo socorreria o outro se fosse preciso. Então, ele foi bem claro, olha, essa turma eu separei, vão para a vanguarda, vão bater de frente com os mais fortes. Mas não podemos permitir que vaze a nossa fronteira, vocês ficam na retaguarda. Se eu precisar de reforço, vocês vêm e vão me ajudar. Caso contrário, eu vou e ajudo vocês. Precisamos de uma estratégia, por mais fortes que eram, porque nós lemos no capítulo que alugaram, mas foram milhares
de soldados, de mercenários com seus cavalos, com seus carros prontos para guerrearem contra o povo de Deus. E você, diante de uma situação como essa, você tem que agir e agir com estratégia, com planejamento. A Bíblia diz em Provérbios 4:6, não abandone a sabedoria, ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Sempre busque ter conhecimento. E o bom uso do conhecimento é a sabedoria. A sabedoria é quando você usa o seu conhecimento para o bem. Você sabe o que é certo fazer e o que é errado fazer. Quando você age de forma sábia, fazendo o certo, você está agindo com sabedoria. Quanto mais sabedoria, mais chances você tem de se proteger, de ser abençoado. A Bíblia diz que é melhor ter a sabedoria do que ter ouro, do que ter pedras preciosas. A sabedoria, ela é importantíssima. Isso para todas as áreas, para a vida espiritual, para a vida física, para a vida financeira. Existem pessoas que têm sabedoria e mesmo depois de uma falência em razão de um problema externo, um problema político, um problema econômico nacional, a pessoa quebra, mas pela sua sabedoria ela consegue se reerguer. Ou seja, logo depois ela já está com outra empresa, ela já está com seu investimento, porque ela tem sabedoria, ela tem conhecimento. Como você está em questão de conhecimento de Deus, de sabedoria que vem do alto? Por exemplo, se você sofre uma guerra em razão das finanças, tem que elaborar um projeto de recuperação financeira a curto, médio e longo prazo. Vai ter que reunir os membros da sua família, apresentando-lhes uma nova proposta de orçamento, convencendo-os a que venham a aderir a esse projeto para economizarem, para aumentarem renda. Quanto tempo vão viver ali com as necessidades, apenas suprindo as suas necessidades mais básicas, para depois conquistarem algo que seria um pouco mais supérfluo? Tudo isso deve ser planejado para terem uma atitude diante de uma crise financeira. Ou um casamento que está em colapso, tem que ter um plano de restauração para o seu casamento. O que eu preciso fazer para restaurar o meu casamento? Talvez você tenha que observar as críticas, os xingamentos, as indiretas, a frieza, a apatia, a indiferença, olhando tudo isso como sinais. Para quê? Para canalizar a um diálogo aberto. Porque você já sabe por onde você é criticado, por onde você é insultado, seja com o seu cônjuge, talvez por ali que você tem que começar. Buscar, ajuda conjugal, buscar um conselheiro, buscar encontros de casais, participar, fazer alguma novidade, adiantar suas férias para ter talvez um tempo a sós para resolver os seus problemas e não perder o seu casamento. É necessário sabedoria, é necessário ter estratégia. Se você e eu não tivermos sabedoria para agirmos de forma estratégica, calculista, infelizmente nós vamos sucumbir, nós não resistiremos. Esse é o fato. A Bíblia diz em Tiago 1,5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Pastor, mas eu preciso de sabedoria. Peça a Deus e Deus vai lhe dar essa sabedoria. E você, por favor, não se esquive dela. A maior parte da sabedoria que você conquistará em toda a sua vida, ela está aqui, na palavra de Deus. Ou seja, na Bíblia, com a oração, com o Espírito Santo ali te ajudando a discernir, buscando conselhos. Há sabedoria na multidão de conselheiros. Com bons conselhos se faz a guerra. Então busque sempre andar com pessoas sábias. Anda com sábio, será sábio. Anda com tolo, será afligido, destruído. Toma muito cuidado. As companhias que você tem, o seu ciclo ou círculo de convivência pode afetar terrivelmente o seu futuro, estragando desde já o seu presente. Então, esse é o primeiro ponto, recorra à sabedoria. Em segundo lugar, recorra à humildade e à ajuda mútua. Você precisa, aqui nós tínhamos 2 irmãos, e eles não tinham vergonha, nem lhes faltava humildade para um recorrer à ajuda do outro. Essa humildade de estar disposto a ser ajudado, ela é importantíssima. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versos 1 a 3. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados,
com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade pelo espírito do vínculo da paz. Ou seja, com humildade, você é capaz de suportar a presença do outro, porque eu tenho certeza que, como irmãos, em algum momento, a Joabe e Abisai tiveram desentendimentos, eles tiveram crises, tiveram problemas, são irmãos. Mas a humildade é necessária para mantê-los unidos, para que eles respeitem as suas diferenças, aos seus pontos de vista diferentes e que possam agir em união. Já é dito que a união faz a força, e ainda mais em um momento de guerra, quão necessária ela é. No caso da Ucrânia, por exemplo, ela precisa se aliar com outros países para ter força para batalhar contra a Rússia, que é poderosíssima em questão bélica. Então, se ela não tiver humildade e tentar sozinha, ela não suportará. Ela precisa de humildade, precisa de estratégia, de sabedoria, ali da cúpula, do presidente. Precisamos orar em favor deles, através de negociação, que pode ser feito para evitar que aumentem o número de mortes, de pessoas que vão à guerra para lutarem por algo que elas não gostariam. Ou seja, a razão aqui, eles estavam protegendo, e acredito também que os ucranianos vão proteger as suas famílias, a soberania, a liberdade. Tudo isso é muito importante. Aqui tinha uma razão para lutar, mas a luta, a batalha em si, ela começou por algo bobo. Pode perceber que havia... eu não vou entrar nos detalhes, mas eles envergonharam os soldados do rei Davi. O rei Davi eles não tinham vergonha de voltar para suas casas. Cortaram a roupa deles, voltaram envergonhados, fizeram a barba, rasparam todos eles. Aquilo ali para o judeu é extremamente vergonhoso, era humilhante. E isso desnecessário. Eles foram para honrar, em sinal de luto, trazer honra ao rei falecido, a Amon. No entanto, o que nós vimos foi que o filho dele ouviu conselhos de príncipes, de gente jovem, falou: essa turma aí está pensando você que eles vieram para poder prestar luto ao seu pai? Não, eles são espiões, essa turma está vindo para vir contra vocês. Abra seus olhos. E aquela sementinha do mal foi parar no coração dele, ele humilhou aquela gente, depois teve que contratar mais pessoas de fora, os sírios, por exemplo, mercenários para lutarem contra o povo de Deus. Meu amado, quantas vezes nós começamos uma guerra por bobagem, por coisa mínima. Você começa uma guerra contra o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, você vai ver ali, observando a origem, foi algo tão tolo. Está brigando com seu filho, brigando com a sua sogra, com seu sogro, com seu vizinho. Qual é a razão disso? É uma tolice. Uma tolice. Então, deixa isso de lado. E quando vier uma guerra que você não tem como fazer, ou seja, não teve como evitar, vai ter que reagir, usa de sabedoria. Usa de sabedoria, seja humilde, peça ajuda. A Bíblia, quando diz maldito o homem que confia no homem, se lermos todo o contexto de Jeremias 17, nós veremos que aquele versículo queria dizer o seguinte: maldito o homem de Deus que confia no homem ímpio, que confia no homem incrédulo. Precisamos confiar uns nos outros. Isso é algo errado, hein? Precisamos confiar uns nos outros para que possamos vencer a guerra. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Essa foi a palavra de Paulo em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 16. Então, Joabe e Abisai eram irmãos de confiança e confiavam um no outro. Mantinham comunicação eficaz e o compromisso de se ajudarem mutuamente. E em terceiro lugar, eles recorreram ao esforço e à coragem. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se lemos o versículo 13, nós temos aqui o seguinte: esforça-te e esforcemo-nos
pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Esforcemos-nos. Ou seja, não vai a meia máquina, a meio motor. Não, vai guerrear para Deus, vai com tudo. Precisa de uma estratégia, já tem estratégia, buscou sabedoria, já tem gente para ajudar. Ok, ótimo. Ah, mas eu vou se der certo. Vai para dar certo. Se está numa luta para lutar, é para vencer, é para ganhar. Então, na nossa batalha contra o diabo, contra o mundo, contra o pecado, nós não estamos ali para representar, estamos ali para vencer, porque em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando colocamos a armadura de Deus, temos a força de Deus. Joabe disse a seu irmão, esforça-te e esforcemo-nos. E tinha uma razão, olha, se esforça. Quando você estiver lá na luta, você vai lembrar de quê? Do seu povo, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa e luta confiadamente, luta pensando realmente na nação, na proteção, na segurança. Isso me faz lutar. Quantas vezes algo veio sobre mim e eu poderia fugir, eu poderia abrir mão dessa luta, mas eu continuei lutando por quê? Porque eu estava pensando na minha esposa, na minha filha, nos meus familiares, nos meus irmãos em Cristo, e eu não poderia abandoná-los, eu não poderia deixá-los. Então, vamos até o fim e esforçando-nos, ou seja, chegando ao nosso limite, mas com muita dedicação. E em quarto e último lugar, eles recorreram a Deus e reconheceram a soberania divina. No verso 13, a parte B, que já lemos, diz: e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Eles falaram o seguinte, vamos fazer o nosso melhor. Eu confio na soberania de Deus. A gente vai dar o melhor e seja feita a vontade de Deus. Mas eu acredito que eles não falaram de boca para fora. Entreguei para Deus. Do jeito que Deus quiser, tá bom. Não, eu acredito que eles se empenharam ao máximo, com estratégia, buscando as melhores pessoas, fazendo união ali entre os dois irmãos. Eles estavam ali prontos, com humildade, buscando a presença de Deus, tendo uma causa. Puxa, nós vamos lutar quando estivermos lá guerreando, com as nossas espadas, com os arcos e flechas, batalhando. Ali na vanguarda, nós vamos lembrar, tem minha esposa, tem meus filhos, tem meu povo, a minha nação. Eu tenho que lutar e vou dar o meu melhor, meu máximo. E seja feita a vontade de Deus. Aí nós vamos contar com a ação divina, porque o povo é grande. Ou seja, os adversários são grandes. E eles não temeram a presença do adversário. Eles foram confiadamente. Deus, ele faça o melhor. E se lermos os versículos posteriores, nós então compreendemos que Deus deu ganho de causa para eles. Deus não fez com que eles vencessem assim, sem precisarem empunhar uma espada. No entanto, Deus deu a vitória a eles durante a guerra, durante o esforço. Tem gente querendo vitória sem ter que lutar. Então, isso não adianta, isso não existe. São pessoas, por exemplo, se você treina um esporte, você treina uma arte marcial, karatê, por exemplo, você quer a vitória, quer um troféu, a medalha, sim, quero. Então entra no tatame ali no dojo, você vai lutar. Mas não. Deus vai te abençoar, você vai se esforçar, mas você tem que lutar. Você tem que participar para vencer e Deus vai abençoá-lo. Assim somos nós, como igreja, lutando para salvar e resgatar os perdidos das garras de Satanás, que estão aí caminhando rumo ao inferno. Somos nós resgatando, trabalhando para restaurarmos famílias inteiras, casamentos, filhos rebeldes, adolescentes, pessoas nas drogas, pessoas ali entregues ao pânico, à ansiedade. Temos uma luta muito grande. Nós não podemos esmorecer. E para isso devemos ser unidos como igreja, unidos como família, unidos como casal, dependendo da vontade, do poder de Deus, da soberania de Deus sobre nós. E sabemos que Deus deseja para nós, para você e para mim, o melhor. E todo esse processo de dor, todo esse processo de aflição, de sofrimento, vem para trazer maturidade,
estarmos experimentados, bem vivenciados, bem calejados nessa batalha, empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, tendo ali o capacete da salvação. Devemos estar armados com toda a armadura de Deus, para que no dia mau possamos resistir e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, esse é o meu desejo para você, que se fortaleça e no meio de uma guerra que você não pediu para acontecer, mas veio contra você, que tenha postura, atitude para reagir diante dela, porque senão você será um derrotado. E essa não é a vontade de Deus, eu lhe garanto, não é a vontade de Deus para com a sua vida. Vamos orar. Santo Deus, obrigado mais uma vez pela bondade do Senhor sobre nós e como o Senhor nos, Pai, dá todas as ferramentas para podermos lutar, todas as armas. E eu peço em nome de Jesus que venhamos a lutar o bom combate, que venhamos, ó Deus, a lutar pelo Senhor e a não desistirmos da nossa família, do nosso casamento, da nossa igreja, da fé, não desistirmos de nós mesmos. Eu peço a Deus que o Senhor nos abençoe e com a soberania, ou seja, com todo o poder que somente o Senhor tem e a vontade que o Senhor tem, que possamos, Senhor, ficar firmes. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos acompanhado até aqui. Ebenezer, em nome de Jesus. Amém.